Bom dia a todos. Imensa satisfação estar de volta. Vou colocar o microfone, senão o pessoal da internet não nos ouve, né? Imensa satisfação estar de volta aqui a esta casa, a qual eu já guardo muito carinho. E essa casa já tinha uma energia assaz agradável. Depois que foi instituído o coral, a energia aumentou mais ainda, né? E isso faz com que as pessoas cheguem aqui às 7 da manhã para poder já começar a entrar no clima. Só que não, né? E o tema que iremos abordar hoje, mais uma vez, nosso amigo Virgílio fez uma pegadinha, não tem nada a ver com o assunto que está no quadro lá fora. O tema que iremos abordar nessa manhã é das dores da alma ao amor que ilumina. Esse foi um tema proposto pelos organizadores da última Semana Espírita de Colatina, onde tivemos aqui para poder expor e fazer profundas reflexões sobre o tema. Das dores da alma ao amor que ilumina. E eu considero esse tema muito profundo e muito atual, principalmente, porque nós sabemos que no mundo em que vivemos, do berço ao túmulo, todos nós, sem exceção, enfrentamos dramas de alguma natureza. Todos nós. Não importa qual natureza seja. Não importa quem seja. Até aquelas pessoas que você julga que não esteja passando por dificuldade de ordem alguma, se você conviver com ele, você vai ver que ele passa por dramas. E dramas graves, dramas invisíveis, que são justamente as dores da alma, porque além daqueles sofrimentos visíveis, além daqueles sofrimentos aparentes, além daqueles sofrimentos do ponto de vista espiritual. Oi, melhorou? Além daqueles sofrimentos do ponto de vista espiritual, um sofrimento justificável, tem aqueles outros sofrimentos que não é tão simples de compreender, que são os sofrimentos da alma, são as melancolias injustificáveis, são os excessos de ansiedade, que culminam quase sempre em depressão e que por vezes alcança ao suicídio. Como resolver esse problema? Não importa qual seja o problema, jamais será possível de ser resolvido se nós não buscarmos a compreensão. Por isso que eu sempre insisto em nossas exposições. O primeiro passo para a conquista da paz interior chama-se compreensão. Sem compreensão, nós ficaremos apenas no campo do saber. Nós sabemos que existe a dor, mas não compreendo por que ela existe. Quando se compreende a dor, nós compreendemos as circunstâncias exteriores. Quando se compreende a dor, nós compreendemos a vida. Não é possível compreender a própria sorte sem compreender a dor. Por que estou passando por determinados tipos de situação? Para a gente poder discorrer sobre o assunto, vamos começar pelo começo. Com exceção de Deus, tudo que existe, tudo que sua mente puder conceber, está submetido à lei de progresso. Absolutamente tudo está submetido à lei de progresso. Nós, o Instituto Planetário ao qual nós estamos matriculados, tudo está submetido à lei de progresso. No início, o planeta Terra, um mundo primitivo, ainda um pedacinho incandescente do próprio Sol. Ele, no processo de desenvolvimento, sob a égide do nosso governador terrestre, Jesus, mais uma pleiade de espíritos, arquitetos, engenheiros, espíritos puros, desenvolveu esse hábito
para que nós pudéssemos habitá-lo hoje. Esse planeta, ele teve sua fase evolutiva também, assim como vem tendo. Ele passou pela fase primitiva, alcançando a segunda fase do total de 5, que é a fase do mundo de expiação e prova. Nesse momento, nós, recém-matriculados, começamos o processo de reaprendizado das leis de amor. Nesse momento em que o planeta Terra começou a ingressar na categoria de mundo de expiação e prova, nós começamos a reaprender as leis de amor. Por que reaprender? Porque nós, conforme nos revela o Livro dos Espíritos, nós não somos daqui, a Terra não é a nossa primeira casa e nem será a última. Então nós viemos para cá porque num dado momento de nosso trajeto evolutivo, nós retiramos Deus do centro das cogitações, nos arvoramos em legisladores do universo, na esperança de construir um patrimônio de felicidade com essa fórmula incompleta. Porque o principal ingrediente para se construir um patrimônio de felicidade é que se tenha Deus como centro das cogitações. Quando nós retiramos Deus do centro das cogitações e nos arvoramos em legisladores do universo, querendo dessa forma e com essa fórmula incompleta construir um patrimônio de felicidade, na realidade o que a gente alcança? Uma felicidade artificial, temporária, que nos conduz à infelicidade espiritual. Então, no hábitat em que nós vivemos no passado, não a Terra, nós também passamos pelo drama do céu, do inferno, do juízo final, tudo um sentido muito alegórico, obviamente. E por ter retirado Deus do centro das cogitações, nós fomos conduzidos para uma escola de ensino primário para reaprender as leis de amor, a qual nós costumamos chamar de Terra. Pronto, fomos recebidos pelo Mestre Divino, pelo Divino Pedagogo. Quando a espiritualidade superior considerou que nós estávamos suficientemente amadurecidos, nós recebemos a primeira parte de um total de 3 do conteúdo pedagógico da lei maior. Essa primeira fase, essa primeira transferência de informação pedagógica, nós vimos chamar de primeira revelação, que são as leis mosaicas, ou como nós conhecemos, o Velho Testamento. Recebemos as primeiras instruções de como proceder, concernentes à nossa capacidade de entendimento. Mentes ainda muito bárbara. E naquela ocasião, uma das principais leis que chegou até nós, não uma lei de Deus, mas nos chegou como se fosse uma lei de Deus, através de Moisés, autoridade da época, foi a lei de Talião, a lei do olho por olho, do dente por dente. Por quê? Porque naquela época, a lei de Talião, é bom deixar claro que não é uma lei de Deus. Chegou até nós como se fosse para poder ganhar autoridade. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso... Então, chegou até nós como se fosse. Mas é uma lei marginal à lei de Deus, e não a lei de Deus. Mas por que se fez necessária essa lei de Talião na época? Porque na época, se alguém me feria, eu me sentia no direito de ferir, de retribuir, através de sofrimento. Não só aquele que me feriu, mas toda a família daquele que me feriu. Então, para conter o ímpeto da vingança, Moisés instituiu a lei de Talião, a lei do olho por olho, do dente por dente. Você só tem o direito de ferir aquele que te feriu. E daí surgiram os duelos. Feriram o meu interesse? Eu, criatura ainda de mente muito bárbara, só sei reagir
com agressividade, porque a gente só pode retribuir com aquilo que tem no coração. Se eu fui ferido, se eu fui contrariado e reajo ainda hoje com agressividade, é porque, no fundo, é isso que nós temos a oferecer de volta daquilo que recebemos. Surgiu a lei de Talião para conter esse ímpeto. Só que, como eu disse no início, tudo o que nossa mente pode conceber está submetido à lei de progresso. Nós também progredimos. 1.600 anos depois de chegar até nós o primeiro conteúdo pedagógico do total de 3, da pedagogia divina, naturalmente, a espiritualidade superior achou que nós já estávamos suficientemente preparados para receber a segunda parte do conteúdo pedagógico. Aqui vimos chamar de segunda revelação. E a segunda revelação está contida no Novo Testamento. E foi trazida por quem? Pelo próprio pedagogo, em pessoa. Ele não falou como deveríamos proceder. Ele demonstrou como deveríamos proceder. E esse ensinamento foi para nós, desde quando Deus nos criou, na qualidade de espíritos simples e ignorantes, aqueles ensinamentos do Mestre, há 2000 anos, teve um significado totalmente diferente de todos os demais ensinamentos que recebemos semelhantes no passado. Porque no Hábitat Planetário, no Instituto Planetário, que a gente fazia parte, a gente também recebeu essas instruções. Só que não tínhamos idade espiritual suficientemente amadurecida para concatenar aquelas informações, para levar a sério. Não tinha. Os nossos interesses eram outros, completamente diferentes. Imagina eu chegar para minha filha de 3 anos e falar: tem que economizar energia, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Os interesses dela é só brincar, brincar, brincar. Os nossos interesses eram outros. Pela primeira vez no nosso trajeto evolutivo, nós adquirimos capacidade para absorver o ensinamento. Mesmo que esse ensinamento dessa natureza, tenha chegado antes. Por exemplo, Sócrates, 400 anos antes de Jesus, tentou trazer ensinamento semelhante, de cunho moral. Só que o terreno ainda estava muito infértil. Tudo progride. Chegamos nós aqui no século XXI, quase 2000 anos depois de ter recebido a segunda parte do conteúdo pedagógico, recebemos a terceira, porque a espiritualidade superior julgou que nós estávamos suficientemente amadurecidos para tal. O que nos surpreende muito é o seguinte: nós recebemos há 2000 anos um roteiro seguro que nos conduz à felicidade verdadeira. Um roteiro seguro. O que justifica, então, as pessoas sofrerem tantos dramas na alma? O que justifica? 2000 anos de legado cristão e parece que não absorvemos absolutamente nada. 2000 anos. E isso é o que mais nos assusta. É o que mais nos assusta. Porque 2000 anos depois, Cristiano, mas ainda faltava o terceiro conteúdo, a que a gente vem chamar de terceira revelação, trazido pelo Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Trazido pelo Espírito da Verdade. Só que o Espírito da Verdade, conforme profetizou Jesus, está registrado em João, ele veio trazer para nós, não informações novas, ele veio do ponto de vista moral, ele veio relembrar os ensinamentos que haveriam de ser esquecidos por nós. Relembrar. Nós esquecemos voluntariamente. E revelar coisas que não puderam ser na época reveladas, principalmente do ponto de vista científico e filosófico. Então nós sofremos hoje, adivinha por quê? Por pura indisciplina. E não adianta tampar o sol com a peneira. Não é por falta de instrução nem de roteiro. Sofremos hoje por indisciplina. Ponto. Como corrigir daqui para frente? Não adianta chorar pelo leite derramado. Como deve ser o meu proceder daqui para frente? Porque as dores da alma existem. E isso é inegável, até porque vivenciamos isso na pele. Mas como devemos proceder?
Como eu falei, não tem como resolver o problema da dor se não compreendê-la. Vamos então à compreensão. Nós, de hábito, já pensamos o seguinte: sofrimentos pungentes significam processos expiatórios. Dificuldades difíceis do cotidiano significam provas que devemos passar para aprimorar o nosso espírito, para nos aprimorarmos, para eliminar as nossas imperfeições. Pronto, mundo de expiação e prova, eis o propósito. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil. Presta atenção na pergunta. Qual é o principal propósito da pluralidade das existências para a criatura humana na Terra? Qual é o principal propósito da reencarnação para o ser humano? A resposta sempre vem de pronto: evoluir. Evoluir é a conclusão, é o ponto final. Só que eu falei para o ser humano encarnado, porque o propósito da reencarnação para os animais também é evoluir. Eu estou adentrando, estou aprofundando. Essa questão caiu até no último Enem, no domingo. Qual é o principal propósito da criatura humana na Terra? O estudo de hoje tem por base o livro da benfeitora Joana de Ângeles, intitulado de Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E com base nesse pensamento profundo da benfeitora, o principal propósito da criatura humana encarnada na Terra, sabe qual é? Assenhorar-se de si mesmo. Cada vez que nós reencarnamos, nós ficamos mais senhores de si próprio. Nós adquirimos mais consciência, mais discernimento do que é certo e do que é errado. E os erros, as infrações que nós cometemos às leis de Deus, elas vão causando uma dor moral cada vez mais grave. Porque onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Ah, achei que era na Bíblia. A Bíblia contém roteiros seguros, indicações de rumo. É meu livro de cabeceira em particular. Mas as leis de Deus, desde quando Ele nos criou, estão escritas na consciência. E diante das leis de Deus, nós só temos duas opções, não existe uma terceira. Ou nós as infringimos, ou nós as observamos, só. A infração ainda é a nossa especialidade. Mas o que acontece quando nós infringimos? Vem um sentimento chamado culpa, enquanto encarnado. Depois que a gente desencarna, que a gente fica livre do invólucro carnal, que nesse quesito serve de filtro para a culpa, depois de liberto do filtro, a culpa vai se converter em dor moral. Emmanuel, no livro Consolador, fez uma pergunta que ele mesmo respondeu. A criatura encarnada sente dor. O espírito sente dor como os encarnados sentem? Resposta: sim, mas é uma dor muito pior. A dor moral, que é aquela culpa que foi convertida em dor. A dor moral conduz a criatura infratora a quê? Ao arrependimento sincero. E o arrependimento sincero vai conduzir a criatura a quê? Ao processo expiatório. E o processo expiatório ao processo de reparação, que é conviver junto com aquele a quem a gente fez mal no passado. Mas a gente não vai entrar nessa seara, a gente vai ficar até o processo expiatório. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura, lá Kardec nos deixa bem claro esse mecanismo de redenção do homem. Infringiu a lei, ela se converte em dor moral, arrependimento sincero, processo expiatório. Cristiano, onde é que você quer chegar para explicar as dores da alma? Se hoje uma mãe dita civilizada mata um filho, comete um crime, uma infração à lei de Deus, que no nosso Código Penal chama filicídio. Eu matei meu próprio filho. Uma mãe matou o próprio filho. Porque o filho nasceu com algum tipo, no entendimento dela, de deficiência. Nasceu com síndrome de Down ou com anencefalia, qualquer tipo que ela entendia como deficiência. Ela matou e enterrou, para a criança não sofrer no futuro, nem ela, obviamente.
Há uns 2 anos, o Globo Repórter fez uma reportagem de uma tribo indígena, muito primitiva ainda, onde era da cultura ainda daquele povo, se nascesse uma criança com problema mental, com paraplegia, com tetraplegia, que era da lei dos índios, era permitido que a mãe fosse no meio da floresta, matasse e enterrasse. Vou fazer uma pergunta para vocês. Dessas 2 figuras, elas cometeram o mesmo tipo de infração? Cometeram filicídio? Cometeram filicídio. Quantidade do crime cometido. Uma, só matou um filho, só matou um filho. Gravidade, grave e grave. Conforme o nosso Código Penal. Bacana. As 2 sentiram culpa. Subiu uma luzinha porque é uma coisa natural. É um fenômeno natural o sentimento de culpa quando nós infringimos uma lei de Deus. Você nunca viu ninguém ficar com sentimento de culpa por ter feito algo correto. Quem é, depois de desencarnado, que vai sofrer de maior dor moral? A Índia ou a mulher dita civilizada? Mas por que se as 2 infringiram a lei de Deus de uma mesma natureza, na mesma quantidade, da mesma gravidade? Porque a Índia se assenhorou de si mesmo num determinado grau. A mulher civilizada da cidade grande já se assenhorou de si mesmo no outro grau. Aquele que já se assenhorou mais de si mesmo, que já adquiriu mais consciência, mais discernimento do que é certo e do que é errado, tende a sofrer mais com as infrações às leis de Deus. Deu para compreender? Todos nós aqui fazemos parte da mesma sala de aula, fazemos parte do mesmo cenário, adquirimos mais ou menos, o mesmo grau de assenhoramento de si mesmo. E aí é o principal ponto para começar a entender as dores da alma do presente. E, consequentemente, compreender tantas desgraças de ordem física. Nós somos, do ponto de vista espiritual, somos como aquele adolescente que acabou de completar 18 anos de idade. Ele completou 18 anos, foi apresentado a ele as suas novas responsabilidades, porque ele responde agora como um adulto, civil e criminalmente, como um adulto. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas. Se você ferir alguém, você vai passar por isso. Está aqui o Código Penal completinho para você ler. Só que até ontem ele tinha 17. Até ontem ele era adolescente. Em termos de interesse, em termos de afinidade, a afinidade dele era mais, com 18 anos de idade, era mais de um adolescente ou de um adulto. Ele tinha mais interesse em namorar, em ir para boate, jogar bola, caçar Pokémon. Qual era o interesse daquela criatura que acabou de fazer 18 anos de idade? Soltar pipa. Era ainda de adolescente, mas ele não era mais adolescente, ele já respondia para uma vida de adulto. Então ele trazia para a vida de adulto hábitos insalubres de um adolescente. Eu falo insalubres para o ser adulto. Para nós chegarmos onde nós chegamos, criaturas aparentemente civilizadas, foi necessário, porque a natureza não dá saltos, que nós passássemos pelo terreno do primitivismo. É da lei. Jesus Cristo passou pelo mesmo terreno em sua caminhada evolutiva até se tornar espírito puro. Venceu. Por isso que ele falou, eu venci o mundo, no seu primeiro ano de pregação. Ele não estava se referindo àquele mundo aqui a qual ele vivia, o planeta Terra, até porque ele falou isso no primeiro ano de pregação. Ele falou isso em decorrência do seu trajeto evolutivo. Coragem. Você vai vencer todas as vicissitudes da vida, nas suas diversas existências, porque eu também venci. Então, nós passamos também pelo terreno do primitivismo até chegar onde nós chegamos. O problema não foi passar pelo terreno do primitivismo. O problema nosso foi ter demorado demais o terreno do primitivismo. Nós adquirimos hábitos insalubres e trouxemos esses hábitos insalubres para o ser consciente do presente. Imagina, eu continuo infringindo as leis de Deus da mesma forma que eu as infringia no passado. Só que agora eu sou adolescente, do ponto de vista espiritual, que fez 18 anos. Agora eu vou sofrer mais, porque eu me assenhorei mais de mim mesmo.
Quando atingimos essa maioridade, o nosso anjo de guarda dessa atual existência, mais outros anjos de guarda de existências anteriores, mais espíritos que nos querem bem, reuniu com a gente e falou: criatura pequena que virou criatura média, nós temos que revelar algumas coisas para você. O quê? Aí botou um mapa holográfico, um cenário. Vou te mostrar um cenário. Que cenário? Esses hábitos insalubres que você vinha cometendo e que vai te fazer sofrer cada vez mais a partir de agora, se você buscar, de fato, com 2000 anos de atraso, se corrigir, se você buscar colocar em dia sua matéria, eu vou te mostrar uma felicidade ainda desconhecida. Te mostrar. Eu não posso te fazer imaginar por completo, porque existe uma experiência, um conhecimento chamado conhecimento tácito, que só se adquire com a vivência. Você só tem como imaginar com fidelidade o que eu vou te mostrar depois que vivenciar. Porque felicidade, ela é relativa. O que é felicidade? Saúde, dinheiro, né? Uhum. Tudo que você puder imaginar de felicidade agora, nesse exato momento, é com base no que você já vivenciou. Nós não temos ideia da felicidade que nos está reservada. Não temos ideia. Quer ver um exemplo bem tosco? Vamos pegar uma criança lá da Somália, uma região bem pobre da África, que não tem o que comer, não tem o que beber, está quase morrendo de fome, está definhado, mora debaixo de uma árvore esperando o fruto cair da árvore para se alimentar. Pega essa criança, retira de lá e coloca numa casa bem pobre aqui no Brasil, bem pobre, que só tem feijão, arroz e ovo para comer como refeição diária, que tem que pegar o SUS, ficar horas no SUS para ter um atendimento médico. Criatura que nem tinha atendimento médico lá, estava entregue à própria sorte. Pega alguma pessoa que já teve altos valores amoedados, como, por exemplo, o nosso amigo Eike Batista, e coloca na mesma casa para conviver. Para o irmãozinho da África, aquele novo cenário para ele é a visão do céu. Feijão, arroz e ovo, médico. E para o nosso irmãozinho de altos valores amoedados, é a visão do... Mas está no mesmo cenário. Felicidade é ou não é relativa? Felicidade é com base no que nós vivemos. Se nós começarmos a colocar a matéria em dia, começarmos a adotar hábitos salubres a partir de agora, isso vai nos gerar uma felicidade ainda desconhecida. E é essa felicidade que nos é apresentada no mapa holográfico. O nosso nível de expectativa em relação ao futuro estava aqui, e o meu amigão, meus benfeitores, fez o quê? Elevou o meu nível de expectativa em relação ao futuro, com uma estratégia inteligentíssima da espiritualidade superior. Sua meta é essa aqui. Você quer? Quero. Só que para fazer isso, você tem que reencarnar e tem que fazer certo dessa vez. Até porque, se você fizer errado, o planeta Terra, a categoria de expiação e prova já está aqui. Segundo o Bezerra de Menezes, é a sua última oportunidade na qualidade de encarnado. É a mais importante encarnação sua. Se você errar, eu lamento te informar, mas você vai ter que, novamente, ser matriculado no mundo de criaturas primitivas, para reaprender de novo as leis de amor. Porque você, de novo, retirou Deus do centro das cogitações. Você, de novo, se arvorou em legislador do universo. Você, de novo, tentou construir um patrimônio de felicidade sem a parceria com Deus. Porque a nossa angelitude, o processo de se formar anjo, ela não se dá sozinha. Ela se dá entre o nosso esforço e o amor incondicional do Pai. Se faltar um, não existe evolução. Se tiver só o amor de Deus, não existe evolução, porque nos faltou esforço. Se tiver só o nosso esforço e a gente voluntariamente abrir mão do amor de Deus, do apoio, também não tem evolução. A gente adquire essa ciência. Pronto, eu estou ciente de que eu tenho que reencarnar. É minha última oportunidade aqui no planeta Terra de praticar o bem, de resistir aos meus maus pendores. Só que, tem um detalhe, eu nunca tinha tido uma conversa tão séria com um benfeitor meu. Nunca tinha tido. Ele me mostrou a real.
Ele me mostrou a real. Ele me mostrou a felicidade ainda desconhecida, que é possível que eu alcance, igual adolescente, que se ele trabalhar direitinho, ele vai conseguir adquirir casa própria, carro próprio, etc. e tal. Foi mostrado um mapa para ele. Mas ele vai enfrentar um drama terrível, sabe por quê? Porque ele se conhece. Eu sei das minhas más inclinações. Eu sei que quando eu reencarnar, essas más inclinações vão fazer-me infringir de novo as leis de Deus, só que agora num estado mais grave. Porque eu já senhorei mais de minha existência, eu já adquiri informações que antes eu não tinha adquirido, eu sei da minha responsabilidade, e aí nós atingimos aquele ponto evolutivo que o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas faço com gosto. Né? A gente reencarna com essa mentalidade: eu não quero fazer o mal, mas eu vou fazer. Por quê? Porque é difícil de resistir aos maus pendores. Vem o esquecimento, vem a amnésia, e nós iremos agir novamente, mais uma vez, conforme as nossas afinidades. Iremos errar nos erros de mesma natureza, nos mesmos locais de sempre, com as mesmas pessoas de sempre, porque nem criatividade para errar nós temos. E do ponto de vista espiritual, vira uma novela enfadonha assistir a nossa vida. Enfadonha, porque não cansa de errar. Fofocou na vida passada, vou fofocar nessa de novo. Insisti em não perdoar na vida passada, vou insistir em não perdoar quando eu tiver meus interesses feridos novamente. Insisti em manter-me inerte, em alimentar o ócio. Eu vou insistir em continuar alimentando o ócio nas minhas horas vazias. Esse vai continuar sendo o meu hobby. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir mudar, mesmo sabendo que eu tenho que mudar. Só que agora o desespero é maior, porque eu sei que se eu falhar agora, se eu não colocar a matéria em dia, que está com 2000 anos de atraso, eu vou ter que me matricular numa outra escola que não a Terra, onde lá eu irei ouvir choros e ranger de dentes, conforme Jesus nos alertou na parábola do festim de bodas. Aí a gente reencarna. Quando nós reencarnamos criaturas muito mais ansiosas, porque a gente reencarnou com essa expectativa: eu tenho que fazer o certo, não posso mais me entregar aos meus maus pendores. E aí a gente vê uma legião de pessoas ansiosas, melancólicas e depressivas, como nunca antes visto, sofrendo de dores da alma, sofrendo de incertezas, de faltas de respostas, além dos sofrimentos pré-programados por conta do processo expiatório decorrentes dos erros do passado. Somou problemas de ordem física com problemas de ordem emocional. Como resolver? Agravou mais? Agravou. Por quê? Porque em todo o nosso processo evolutivo tem um fator de progressão chamado desafio. A alma precisa de desafio para desenvolver-se intelectual e moralmente. Só que a industrialização, a tecnologia, conduziu com que a criatura humana se estacionasse, entrasse numa rotina. Não tem mais desafios. É do trabalho para casa, da casa para o trabalho, sempre pelo mesmo caminho. A gente não tem nem criatividade para mudar de caminho. E para fugir dessa rotina que causa estresse, o que a gente faz? Vai buscar entretenimentos que nos geram dívidas da alma. Eu vou para um barzinho, eu vou para um cinema. Eu tenho minha hora vazia, mas como que eu vou ocupar essa minha hora vazia? Em favor de mim mesmo ou em favor do outro? Eu tenho 3 ferramentas que Deus me deu, que é a saúde, não é minha, Deus me proporcionou porque o corpo físico não é meu. Recursos financeiros, não importa a quantidade, Chico Xavier não tinha 1 centavo e ajudou milhares de pessoas, materialmente falando. Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, a mesma coisa. E tem o terceiro recurso, que é tempo, que também não é meu, me foi concedido. Como que eu vou utilizar esse tempo? Como que eu vou utilizar esses 3 recursos naquela hora vazia minha? Vamos repetir os mesmos erros? Se a gente começar a substituir esses entretenimentos infantis por entretenimentos mais úteis para a alma, como ajudar o próximo, principalmente, ou melhor, obrigatoriamente, por meio da renúncia, porque praticar o bem sem esforço não tem valor algum, só observar a questão 646 de O Livro dos Espíritos, não tem valor algum, tem que ter esforço. O mérito é proporcional ao esforço. Não existe mérito quando a gente pratica o bem e a isto nada nos custe.
Quando a gente começar a fazer isso, nós iremos experimentar de imediato um gozo nunca antes experimentado. Certa vez, perguntaram para Chico: Chico, você já chorou? E Chico Xavier falou: ah, minha filha, eu chorei, já chorei muito, mas de felicidade. Certa vez, nós ajudávamos lá em Uberaba, nós visitávamos casas de pessoas muito pobres e necessitadas para levar apoio material, mas principalmente apoio moral. E uma pessoa nos procurou solicitando apoio para sua irmã de nome Valéria. E a gente foi lá, ela tinha sofrido um AVC, ficou parcialmente paralisada de um lado do corpo e ficou muda. Em 1953, nós começamos a fazer a visita a Valéria. E ela era muda. E eu sempre falando: ô Valéria, fala Deus, Deus. Ou então fala Jesus. Qualquer um dos dois, mas fala. E ela não falava. Não conseguia falar. Esboçava, mas não falava. Até que um dia, a irmã de Valéria procurou o Chico novamente. E falou: Chico, minha irmã pegou infecção pulmonar. Eu preciso urgente de sua visita. Eu não sei se ela vai passar dessa. Chico foi correndo com a sua equipe para fazer prece e levava sempre biscoito e doce e bala. Né? Chegou lá: ô Valéria, ela já estava com pneumonia. Você vai ficar boa, Valéria, dessa pneumonia. Mas fala Jesus, o nome de Jesus tem tanta força. Mesmo você sem poder andar, imagine-se caminhando em direção ao Cristo que curou tanta gente, tantas pessoas. Imagina a força do seu nome, fala Jesus. E ela, numa força hercúlea, conseguiu pronunciar: Jesus. Jesus. Chama lá a irmã, chama a sua irmã correndo. Foram lá chamar a irmã. Repete para a sua irmã ouvir: Jesus. E ali Chico chorou de felicidade. Chorou de felicidade. Uma semana depois, quando foi retomar a visita a Valéria já havia desencarnado. A última palavra que Valéria falou nessa encarnação foi Jesus. E aquilo gerou uma satisfação enorme para o Chico. Enorme. É uma felicidade que a gente desconhece, porque a gente chora quando compra um carro novo, a gente chora quando troca a nossa televisão para uma de 72 polegadas, LED, não sei o que lá, Smart Slim, blá, blá, blá. Quando compra um colchão hiper, mega, Cinziquase. Choramos de felicidade na prática do bem? Ainda não, por falta de afinidade. É necessário, urge, que nós mudemos os nossos hábitos, porque a gente vê que as pessoas só mudam quando adquire compreensão. Quando está só na fase da crença infantil, eu tenho afinidade com o espiritismo. Isso não é suficiente para mudar. Você quer ver que não é? Observe seus hábitos de hoje e de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, não vamos ser tão exagerados. Como eram seus hábitos de 3 anos atrás e como são hoje? Bem parecidos, né? Por que não mudou, já que é tão grave o momento? Agora, quando a gente adquire compreensão, nós só continuaremos infringindo as leis de Deus se nós formos masoquistas espirituais. É uma loucura, eu sabendo que eu vou morrer, eu colocar veneno no meu prato e comer com comida. É loucura. É loucura se matar espiritualmente, sabendo que se a gente continuar cometendo os mesmos atos, a gente vai sofrer um suicídio espiritual e a gente continuar fazendo. Porque antes eu apenas acreditava por afinidade, tão lindo, tão poético, né? Existe vida após a morte, existe a pré-existência da alma. É lindo isso. Só que achar bonito, achar lindo, se não mudar de conduta, se você não conseguir daqui a 3 anos olhar para trás e ver que você mudou de forma muito significativa a questão dos maus pendores, os problemas da alma jamais serão resolvidos. É simples, não existe mágica, não existe milagre. Lembra que eu falei que a construção verdadeira do patrimônio de felicidade só acontece com o processo de parceria? Entre o nosso esforço e o amor incondicional de Deus? Enquanto nós mantivermos uma conduta indisciplinada, nós continuaremos demonstrando atraso na matéria. 2000 anos de atraso. Atrasaremos mais ainda. Só que o planeta Terra não suporta mais esse atraso. Teremos de colocar a matéria em dia, só que no outro hábitat.
Teremos oportunidade naquele outro hábitat, a que a Bíblia alude como inferno, ou mundo de expiação e prova no seu início? Teremos. Iremos continuar aprendendo sobre a lei de amor. Seremos mais evoluídos moralmente do que muitas criaturas daquele planeta novo, criaturas ainda primitivas. Mas, acostumado com o ar-condicionado, com o avião, com a tecnologia, internet, né? Zap, zap, é como ouvir choros e rangeiros de dentes. Queremos isso? Mas o pior não é isso, é a separação. Imagina papai e mamãe ficando e filhinho indo. Nenhum se perderá, porque quem for vai ter a oportunidade de reaprender a lei de amor. Por isso que disse Jesus, nenhum de minhas ovelhas se perderá. Que se não aprender aqui, aprende em outro lugar. Não existe sofrimento eterno. Isso é infantilidade de pensamento. Isso fere o entendimento de justiça divina. Mas, algum aqui quer ir? Primeiro ponto. Cristiano, tudo bem, já entendi que eu tenho que ficar. O que eu preciso fazer para ficar? Primeiro de tudo, mudar a conduta. Segundo, mudar sentimento. Porque não existe mudança de conduta sem mudança de sentimento. Educar os sentimentos é a forma melhor de refazer a parte do comportamento. Quer ter um bom comportamento? Observe os sentimentos. Chico tinha um bom comportamento? Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tinha ou não tinha? Como era a qualidade dos sentimentos deles? Temos oportunidade para desenvolver esse sentimento ao ponto de merecer ficar? Temos. Temos oportunidade. Essas oportunidades que nós temos aqui, nós não encontraremos de se desenvolver no mundo de regeneração. Sabe por quê? Porque o mundo de regeneração não é mundo de expiação. Lá não tem criaturas que expiam, ou seja, que passam por sofrimentos pungentes, nem tem criaturas que cometem o mal pelo mal. Não tem. Vai ter criaturas com imperfeições, mas não que cometem o mal pelo mal. Vai ter criaturas com desejos do bem, mas com imperfeições. Onde que eu vou desenvolver a minha misericórdia? Se eu não conviver ao lado das pessoas que cometem o mal pelo mal, de políticos corruptos, de bandidos e sequestradores que arrastam criancinhas por cinto de segurança do lado de fora do carro. Eu vou desenvolver onde o meu lado misericordioso? Convivendo ao lado de santos e anjos? Onde que eu vou desenvolver a minha compaixão, que é a outra virtude que precisa ser desenvolvida no coração? Convivendo ao lado de santos, de pessoas que não vão passar por sofrimentos pungentes? Não. Eu tenho que conviver lado a lado com pessoas que passam por sofrimentos pungentes. Eu tenho que conviver lado a lado com criaturas que ainda cometem equívocos gravíssimos. Porque só dessa forma que eu vou desenvolver virtudes no meu coração. Só dessa forma é o que eu conseguirei adquirir o voucher, o passaporte necessário para adentrar o reino dos céus que Jesus aludiu, que a gente conhece como mundo de regeneração. E o retorno é infalível. Todos nós temos céu e inferno. O céu e o inferno existem do ponto de vista físico e do ponto de vista abstrato. Muita gente pergunta para mim, Cristiano, mas existe o céu e o inferno? Existe. Do ponto de vista físico, sim. Ah, eu achei que fosse abstrato também. Os dois. Do ponto de vista físico, o inferno é um mundo de expiação e prova no seu início. O céu é um mundo de regeneração, colocando como ponto de partida o nosso, agora. Do ponto de vista abstrato, o inferno, segundo o pensamento junguiano, é esse lado sombrio, esse momento sombrio que nós temos que passar até atingir o momento luminoso. Estamos vivenciando um momento sombrio. Do ponto de vista abstrato, estamos há anos, há séculos, há milênios, tentando sair do lado sombrio, tentando sair do inferno. Rumo à felicidade eterna, ao amor que ilumina, que é o estado luminoso. Então, tem céu e inferno como estado da alma, e tem céu e inferno como posição geográfica. Existem os dois. E quando a gente começa a adquirir esse tipo de lucidez, a gente recebe retribuição, porque, como dizia Emmanuel, o bem que praticamos em algum lugar será nosso advogado em toda parte. O bem que eu começar a praticar hoje, lá na frente, quando eu estiver reencarnado, não só meu anjo de guarda, mas todas as criaturas a quem eu ajudei estarão a meu favor, me auxiliando. Isso é muito importante. Chico Xavier, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, ele começou a receber a visita de um espírito muito iluminado no quarto dele. Quando o espírito chegava, iluminava o quarto todo, segundo Chico. Ele deu essa entrevista para Hebe Camargo. Está no YouTube, quem quiser ver.
iluminava o quarto todo e dava passe longitudinal na região do tórax. E ele não compreendia, mas recebia o passe com muita gratidão. Tempos depois, Chico veio sofrer de um infarto, onde ele adquiriu, inclusive, a angina, problema do coração. Foi às pressas para o hospital, fez a cirurgia. O médico falou: Chico, não vou te deixar aqui porque você já tem uma certa projeção nacional, vai virar um furdoê aqui no hospital. Vou te montar uma UTI na sua casa e vou deixar uma enfermeira lá na porta. E você vai ter que ficar em observação lá, é UTI, não pode receber visita de ninguém, pelo menos de criaturas encarnadas. Tá bom, Chico foi. Falou para a enfermeira que estava na porta: ó, se você me ouvir falando sozinho, não liga não. E chegou até ele uma pessoa bem iluminada, um espírito. E Chico falou: senta aqui, minha filha, do meu lado. Aí o espírito falou: você não está me reconhecendo, né, Chico? Nós somos amigos. Aí Chico olhou para ela: desculpa, é porque o médico falou que eu não posso forçar a memória porque eu estou em recuperação. Aí ele falou para a Hebe Camargo: mentira, porque eu não estava lembrando mesmo de quem se tratava. Uma pessoa linda, uma mulher linda, segundo narrou Chico. Ela sentou. Aí ele olhou de perto, ele sentiu a vibração daquele espírito. Você é aquela que me aplicou passes no tórax, me preparando para o que vinha acontecer. Se não fosse você, eu teria desencarnado antes da hora. Mas como eu lhe sou grato, me fala seu nome. Me fala seu nome para eu poder fazer prece por você todo dia. Chico, nós somos tão amigos, que eu não vou nem te falar o meu nome. Eu vou falar uma palavra que você vai recordar da nossa amizade. Então me fala, por favor, pode me falar. Que eu sou muito grato a você. É um nome que tem muita força, Chico. Pode falar. Jesus. Jesus. Que Jesus nos abençoe.